Evangelho de João, capítulo 11, onde estamos falando da ressurreição de Lázaro. Acompanhe na sua Bíblia, por favor. Você que está em casa, nos acompanhe na sua leitura. A ressurreição de Lázaro. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cuja o irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os seus pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou por 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. E Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado a respeito do seu sono, falado do repouso no sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele? Chegando Jesus encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muito dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, o que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Credes nisto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, a sua irmã, e lhes disse em particular: o mestre chegou e te chama. Lhes disseram em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Marta em sua casa o consolavam. Vendo-a levantar-se depressa e sai, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou no lugar onde estava Jesus, ao vê-lo,
lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estivera aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e também assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. O maior versículo da Bíblia, 35. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos aos cegos, fazer com que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse que, se credes, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei, por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolta num lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Pai, nós te pedimos, em toda a leitura dessa perícope, desse pequeno trecho da literatura bíblica, da Tua Palavra, pedimos que faça o efeito naqueles que não conhecem a Tua Palavra, ou que fragmentado apenas ouviram parte dessa história, mas que possam ouvir segundo o Teu Santo Espírito. Deus, usa-me a mim como um simples servo do Senhor, para alcançar aqueles que estão ouvindo agora, dentro aqui presente da igreja e fora da igreja também. Dá a cada um de nós o discernimento de ouvir a Tua Palavra. Te agradeço, ó Deus, pela oportunidade de estarmos vivos também para poder ouvir a Tua Palavra. E é no Teu santo nome, Jesus, que oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Queridos, a pandemia tem feito um estrago já há mais de 1 ano e meio no nosso meio. Estamos vivendo momentos terríveis, pelo qual o olhar das pessoas são de desespero, desesperança, falsa credibilidade, talvez na medicina, por achar que isso seria possível de acontecer. O medo, o pânico, o desespero está tomando conta da humanidade. Parece que estamos vivendo uma época onde a humanidade literalmente está perdendo a fé. Os cristãos, particularmente, já não acreditam, já se perdem no meio de tantas informações que atrapalham a fé. Nós cremos mais no número de mortes, vivenciamos mais a ênfase dada ao número de pessoas que morrem, que é uma verdade, precisamos tomar cuidado com isso, do que basicamente nos alegramos nas pessoas que pegaram Covid, que tiveram esses números registrados ali pelo Ministério da Saúde e que de uma certa forma sobreviveram. Obrigado, Bruno. E eles sobreviveram. Nós temos aproximadamente de 7 a 9% de pessoas que sobreviveram ao Covid-19. Perdão, nós temos 90 a 93% de pessoas que sobreviveram ao Covid-19.
E temos de 7 a 9% o número de pessoas que faleceram. Mesmo assim, é um número alto, 7, 9, 10%. É muita gente que faleceu e ainda está falecendo num processo gradativo. O medo tem tomado... Pode disparar, Bruno, por favor. O medo tem tomado conta de uma forma nem sempre gradativa, mas abrupta sobre tudo aquilo que está acontecendo no nosso meio. O luto na pandemia. Vamos lá, os meninos estão se esforçando. Obrigado pela equipe. O luto na pandemia. O luto na pandemia. Pandemia e o luto furtado. A pandemia e o luto furtado. É o tema que vamos trabalhar hoje, para poder entender um pouquinho e como poder melhorar a nossa vida dentro da forma material e espiritual também. No passado, há menos de 2 anos atrás, nós podíamos ir aos cemitérios, participar com as pessoas que estavam enlutadas, permanecer e passar uma noite com estas pessoas. Enterrar os mortos é tão antigo quanto o próprio ser humano. Porém, o objetivo de esconder os corpos debaixo da terra tinha um objetivo bem diferente dos de hoje, nos nossos dias. Os corpos passavam por um processo de putrefação, atraíam os animais e dessa forma também existia um desrespeito ali do cadáver e precisaria fazer o enterro dele. O ritual não chamava a atenção dos predadores, ou seja, havia uma pessoa que morria, ela ficava ali em meio, protegido àqueles outros seres humanos, e os predadores, nós estamos falando em tempos remotos, né? Muito remotos, os predadores eles não conseguiam chegar perto para comer aquela carne, ou de repente os abutres para tirar aquela carne ali também. Então isso protegia, e depois entendeu-se que a melhor forma era enterrar os nossos entes queridos. Por que então velar? Qual é a ideia do velar? A origem do velório aparentemente surgiu lá pela Idade Média, onde os copos eram fabricados com estanhos, que são 2 misturas de materiais diferentes, e as pessoas utilizavam este material, o copo de estanho. O estanho é o mesmo materialzinho que temos para soldar os componentes eletrônicos das placas. Então você tem aquele fiozinho de estanho, o ferro de solda, e você gruda, cola, solda um equipamento, um componente, a placa de circuito impresso. As pessoas utilizavam esses materiais para consumir bebida alcoólica, porém a mistura do álcool junto com o estanho derrubava o sujeito, liberava o estanho. Ele não era polido, não era trabalhado, era uma coisa misturada, fazia um copo ali e deixava-se todas as impurezas ali junto. Misturava o álcool, opa, santo daime, ops, e o cara caía. Entrava ali num sistema narcolépsico, ou seja, dentro de um estado onde diminuía a respiração, não conseguia ter mais a parte sensorial funcionando, porque o cérebro parava, o sistema nervoso central parava e desligava ali o garoto que estava bebendo naquele copo de estanho cru, não tratado, não temperado como é feito de hoje. E na época era preciso velar. Não existia energia elétrica, precisaríamos de vela, precisaríamos velar aquela pessoa. Ao velar, a origem do velório, assim como nas nossas famílias, né, encontrava o suposto defunto, o corpo era reconhecido daquele que caía ali, ou que de repente, de uma forma abrupta, parava suas funções. Ele era recolhido, estendido sobre uma mesa e procedia-se uma vigília na espera de uma confirmação se o morto iria acordar ou não. O nome velório vem junto com as velas. Os familiares viravam a noite, velando os seus entes queridos.
Como não haviam médicos, os sacerdotes, eles faziam parte dessa questão. Ele olhava um pouco de longe, nem sempre podia tocar, e aí dava-se como morto ou não. E esse tempo era um tempo para talvez o despertar de alguém que perdia a consciência, perdia a noção. Às vezes de um tombo você cai e você perde a consciência, a noção do que está acontecendo. Vela, velório, velar o sono da pessoa. Laços de amizades. A pandemia e o luto furtado. Os laços de amizades em uma família dizem tudo na hora da morte de alguém. Laços de família. Não é novela, não. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e ao seu irmão Lázaro. O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que outro irmão. Você percebeu quantos amigos você tem? Amigos de verdade mesmo? Às vezes não temos muitos amigos. Esta é uma triste realidade, mas temos muitos colegas. Às vezes você que não é da igreja tem muitos amigos da cerveja, tem muitos amigos do bar, do boteco, do churrasquinho de gato. É só fazer um cheirinho diferente de brasa ali na grelha, já aparecem alguns colegas, alguns amigos. Mas a Bíblia ela mostra para a gente a diferença de termos irmãos, literalmente falando, ou pessoas que são mais chegadas do que o irmão de sangue biológico entre um e outro. A necessidade de nós procurarmos essas pessoas. O medo da morte. No versículo 6 até o versículo 10 que nós lemos aqui, nós temos algo importante. Mas vamos ler. A morte está presente no pensamento de todo ser humano. Existe essa certeza de que vai passar por este evento. Os discípulos temiam por sua própria vida, mesmo estando eles com o Mestre. No versículo 8 de João 11, eles disseram-lhe os discípulos, Mestre, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e você quer voltar para lá? Todos nós temos medo da morte. Todos nós temos o medo da morte. O medo da morte é porque você vive, porque você aprendeu a viver, porque você tem pelo menos um amigo, porque você tem pessoas que olham por você, cuidam de você, ajudaram você, alimentaram, fizeram parte ou fazem parte da sua vida, mas o medo ele faz parte da nossa existência. O ser humano ele é dividido em dois momentos importantes da vida dele. Dentro da psicologia nós temos a fuga ou a luta. A fuga do fugir do perigo em um momento difícil, ou o lutar para conquistar e poder viver e sobreviver, dependendo de alguma situação. Nós somos divididos sempre em nossa vida entre a luta ou a fuga, para alcançarmos ou chegarmos a algum determinado lugar. Hoje eu vou fugir, mas vale como é que chama mesmo lá? Um covarde vivo do que um herói morto. Frases nossas do passado, acho que a turminha de hoje nem imagina o que é isso. Não, eu prefiro ser um herói, eu vou ser um herói. Nesse momento entre a luta e fuga é onde mora um pensamento do que nós podemos fazer. E instantes, minutos, é onde vem alguns insights na nossa vida. O que fazer? Insight de você para você mesmo, no sentido do pensamento. E aqui os discípulos disseram, peraí, nós vamos para lá para morrer? Senhor, eles queriam te apedrejar. O medo era comum, eles estavam com o mestre que já havia feito vários milagres, mas peraí, nós vamos morrer, vamos sair desse mundo, nós vamos ser apedrejados. Era a arma mais rápida que tinha ali, apedrejados. Não existia arma de fogo, apenas as lanças, as flechas e outras coisas mais, mas existiam as pedras. As pedras brotam lá em Israel. Qualquer lugar que você for tem uma pedra para você construir ou matar alguém.
Então era notório e visível o medo de serem mortos pelas pedras. O medo da morte ainda no versículo 6 e 10. Mesmo em medo da morte, Jesus coloca a necessidade de andarmos na luz. E ele faz um comparativo, mais uma vez ele vem falando para o pessoal, não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Jesus está fazendo uma referência ao sol. Está lá o sol. Você consegue ver os seus inimigos, você consegue ver as pessoas que estão ao redor, você consegue ter um olhar mais à frente, você não vai cair em um buraco, você vai poder ver a sombra de alguém. Às vezes as pessoas têm medo da própria sombra. Eu uso a sombra para me proteger, para me defender, para me orientar. Sim, tá, não para me proteger. Estou falando de uma forma, é óbvio que prática, né? Quem me protege é Deus, quem cuida de mim é Jesus. Mas se você não andar aleatoriamente e observar as sombras, elas indicam para você quem está perto, quem está longe, qual o sentido, tudo isso porque existe luz. Se não houvesse luz, você não teria essa referência. Jesus ele é bem expresso e fala assim, você tem a luz deste mundo. Você tem a luz deste mundo. Mesmo assim, os discípulos não conseguem ouvir, não conseguem entender, não conseguem enxergar aquilo que Jesus está falando. Mas mesmo aqui, ele já vem parafraseando lá na frente. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. E aí fala de um outro mundo, o mundo espiritual, o mundo Zoe, o mundo que muitos não conseguem enxergar. E no olhar de Cristo nós conseguimos enxergar. O anúncio da morte, no versículo 11 ao versículo 16. Então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Para neste item aqui. As palavras de Jesus não são bem compreendidas pelos apóstolos, eles estão processando ainda as informações, até o mestre falar que Lázaro relativamente morreu. Mas Tomé entende e estende essa expressão de medo falando com os demais. Se nós formos para lá, nós vamos morrer. Tomé, na dúvida, ele fala, opa, se nós formos lá, nós vamos morrer, gente. Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que não estivesse lá, para que possais crer. Para que possais crer. O processo de um velório, ele é sempre doloroso para toda a família. A pandemia tirou esse processo de velar, junto com o corpo daquele ente querido. A pandemia, ela usurpou, ela tirou esse direito de você estar com o seu ente querido ali, ou com o seu amigo. A pandemia, ela tirou esse direito de mim e de você. E ela tirou esse direito do mundo inteiro. Ela tira esse direito. Nós vamos ver isso aqui. Quando Lázaro está doente, as pessoas estão à sua volta. Quando Lázaro está doente, as pessoas estão ali tentando fazer alguma coisa para reanimar Lázaro, para trazer vida a Lázaro. Tentar de alguma forma, como podemos ajudá-lo? Esse processo visível traz a você a ideia de que pode ser que o fim esteja perto. Pode ser que ele não sobreviva. E o nosso entendimento, dentro do nosso DNA, entre a luta e fuga, nós já vamos entender. É claro que depois de um luto, da morte anunciada de alguém, existe aquele período de negação. Não e não. Isso faz parte de mim e de você. Não, para de brincadeira. Isso não é possível, gente, para. Não.
Ele estava bem, eu falei com ele ontem, ele, como isso pode ter acontecido? Eu marquei, olha a nossa foto aqui, ó, essa é a nossa foto almoçando, jantando, como isso é possível? Não. Em alguns momentos, algumas pessoas não conseguem entender e desmaiam. Para ter essa proteção, o nosso corpo protege em algumas situações, algumas pessoas. Por isso que você vê em alguns velórios a pessoa desmaia. Ela não sabe o que fazer. Entre a luta e a fuga, ela não sabe o que fazer. Não consigo entender. Roubaram isso da gente também. A pandemia também tirou esse momento da gente. Quando Jesus fala, por vossa causa, me alegro, permaneça com a sua Bíblia aberta, por vossa causa, me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Jesus está falando para os discípulos ali de uma certa forma, é bom que vocês não passem esse momento. Que vocês não vão, ou não vá acostumando com a ideia de que Lázaro morreu. Era necessário trazer um choque para eles, quando eles chegassem, mesmo sabendo Lázaro morreu, tá, Jesus sabe de tudo, mas Lázaro morreu, chega lá, cara, ele está enterrado faz 4 dias, já não existe mais o que fazer. Nesse sentido que Jesus fala, ainda bem que vocês não estão lá. Porque uma das irmãs falou, Senhor, como você vai abrir o túmulo? Por favor, não faça isso. O cheiro do ser humano, de um animal, ele é insuportável. Tá, as pessoas suportam, mas fede demais, Deus. Já está fedendo. Não faça isso. Aquelas pessoas já estavam acostumadas de que se abrisse o túmulo, a primeira coisa que iria sair, eles iriam inalar ali um cheiro terrível, algo que poderia trazer ânsia de vômitos ou jogar para fora o que tinha no intestino. As palavras de Jesus, elas não são bem compreendidas pelos apóstolos que andavam com ele. Mas ele fala, olha, é para vocês crerem, é para vocês verem, mesmo anunciando lá no comecinho, quando disseram, Lázaro está doente, e aí Jesus fala para eles, essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. E eles ficam olhando. E aí depois Lázaro morre. E aí eles ficam, mas já morreu? Onde que é que está desconectado aí a palavra de Jesus para com a gente? Onde é que está isso? Queridos, o luto e a perda imposto por esta pandemia. Quem são esses caras de branco? Jamais imaginaríamos que os nossos entes queridos, os nossos amigos, seriam enterrados por estranhos. Esses homens, nunca dessa foto, por exemplo, nem sabem quem está lá dentro, se tem filhos, se tem esposa, se era bom, se era ruim. Você já percebeu, pelo menos os mais velhos, têm a honra de carregar os caixões? Eu sempre procuro estar perto, e eu falo assim, cara, eu mereço carregar você. Eu tenho a obrigação de pegar uma alça, dependendo das pessoas que eu vou em um velório. Pelo menos isso eu posso fazer para você de última hora. E me incomodaria o não haver essa ação da minha parte, de pegar uma alça de um caixão, de algum ente querido. Você talvez já fez isso inúmeras vezes, até com pessoas da própria igreja. Onde estão as pessoas que seriam veladas dentro da nossa igreja? Onde estão essas pessoas? Roubaram isso da gente. O luto e a perda imposta pela pandemia. A chegada da pandemia mundial expôs a fragilidade no ser humano, porque nos tocou em algo essencial e
cindível, imprescindível em nossa vida, que são os nossos afetos. Vamos continuar? Abruptamente, de uma forma abrupta, disruptiva, desrespeitosa, foi furtado o direito e a necessidade de expressar os afetos, segurar na alça de um caixão. A necessidade de tocar, de beijar, de falar mais um pouquinho, por favor, segura mais um pouquinho. Está chegando um fulano de avião, lembra como era comum isso? Está chegando um filho dos Estados Unidos, alguém de não sei, por favor, esperem, por favor. Esperem, por favor, esperem, por favor, esperem. E fazia-se de tudo para esperar aquela pessoa que chegava. E aí comovia a todos, porque é a última vez que ele vai ver essa pessoa. Arrancaram isso da gente. Arrancaram isso de nós. Estamos há mais de 14 meses vivendo esse pesadelo na nossa vida. Nesse vazio deixado pela falta do toque, do contato, instala-se algo para nos preencher. Muitas vezes uma ansiedade, uma compulsão, uma tristeza sem nome. O que você tem? Eu não sei. O que você tem? Eu não sei. Por que você está assim? Eu não sei. E é uma verdade. Eu não sei. Mas para tratar você, nós precisamos saber. Eu não sei. É por isso que eu estou aqui. Você tem que me ajudar. Eu não sei. Uma tristeza sem nome. Perdeu-se a autoridade de abraçar quem se ama, ou então de lidar com isso. Hoje nós mantemos uma certa distância, não vamos em velório, não estamos presentes mais na morte daqueles que trouxe vida ao longo da nossa vida. Gerou vidas para nós ao longo do tempo. Nós perdemos esse direito. Perdemos esse direito. Faz sentido para você essa frase? E o conforto no pós-velório? Vamos lá. Do versículo 17 ao 22, disse, pois, Marta ao Senhor, Senhor, se estiver aqui não teria morrido meu irmão, mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Vemos a segurança de um amigo por perto e saber que se ele tivesse chegado antes, Lázaro não teria morrido. A segurança de um amigo. Você já parou? Eu sempre falo que tem 2, 3, 4 pessoas diferentes, mas tem 2 pessoas para minimizar diferentes no nosso meio. Eu acabo dando treinamento, eu dou treinamento para o pessoal do resgate, na parte psicológica com eles, e é muito difícil também, porque eles também sofrem bastante, a tirar pedaços de carnes no meio das ferragens de todas as idades, isso não é fácil. Mas tem uma coisa importante aqui, a amizade. E esses 2 tipos de pessoa, uma é aquela que em um acidente ela vê, ela é curiosa, chega perto, aí ela desmaia e dá trabalho para quem vem depois. E existe a outra que vai, olha, não é ter a frieza, mas ele vê o que é possível fazer, avança ali naquele momento, trabalha para que minimize ali a dor, para que a pessoa entenda que tem alguém vivo ali e que pode ajudar ele ou alguém em um determinado acidente. E depois que chega verdadeiramente o resgate, que vai fazendo todo o trabalho que com os paramédicos, ele sai num canto, vai ali e chora feito criança, chora feito criança. Eu já falei isso antes aqui, eu lembro que eu já falei outras vezes. Mas e você? Quem é você em meio à pandemia, querido? Quem é você em meio à pandemia? Precisamos tomar ciência. Tomar ciência é entender os fatos. Ter consciência é você saber o que fazer diante desses fatos.
E ter a autoconsciência é você exatamente saber verdadeiramente o que fazer, elaborar diante dessa consciência e diante dessa ciência desses fatos, o que deve ser feito. Às vezes as pessoas se perdem entre a ciência e a consciência. Precisamos trabalhar isso, queridos. Conforto no pós-velório ali, disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ainda em choque com a morte do irmão, ela ouve e não entende que seria possível um milagre acontecer ali, mesmo depois dos 4 dias. É simples, é normal, é notório. Os olhos da carne não são os olhos espirituais. O olhar meu da carne não é um olhar espiritual, daquilo que Deus pode ou não pode fazer, daquilo que Deus quer ou Ele não quer. Senhor, seja feita a sua vontade, mas me ajuda, me dá força, traz de volta, levanta, cura, sara, restaura. Por favor, faça um milagre nesse momento. Essa é a nossa função, essa é a minha e a sua função. Mas já faz 4 dias, e agora o que eu faço? Tendo, pois, Marta chegado onde Jesus estava, vendo-o, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se tu tivesse aqui, mais uma vez, olha aí, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se no espírito, ele se perturbou ali, ele parou um pouquinho, ele falou: Senhor, e perturbando-se, disse: onde puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E aí Jesus chora. Quando Jesus chora, Ele fala para mim e para você: participe deste momento. Participe. Participe também deste momento. Por favor, participe. Às vezes nós olhamos para algumas pessoas e elas ficam: para de chorar, a vida continua, não é bem assim, as coisas irão melhorar, calma, ele está com Deus, ele vai voltar. Precisamos viver esse luto. É necessário viver esse luto. Você precisa viver o luto. Naquele momento você precisa viver o luto. Eu não sei você, mas eu perdi amigos pastores, amigos de verdade, pastores. E quando eu perdi um amigo pastor que estudou comigo, na época da faculdade, fez ali os 5 anos do seminário, e depois um amigo contínuo, um contador da nossa empresa, e por muito tempo dentro da UTI, cara, faleceu. Eu perdi o espaço, eu perdi a noção. Faleceu? Como? Nenhuma comorbidade, não tinha nada. Como faleceu? Como? Eu parei e pensei, e eu tentei chorar e eu não consegui. E eu fiquei nervoso comigo porque eu não consegui chorar. Eu falei: cara, por que eu não estou conseguindo? Por que eu não consigo expressar o meu sentimento? Se eu choro até dando risada, os filmes. E aí eu pensei: Deus, me responde. De uma certa forma, eu pensando comigo, eu falei assim: nós perdemos o medo da morte. Nós perdemos o medo da morte. Nós perdemos o medo da morte. A morte passou a ser tão comum, tão comum, tão comum, tão comum, que nós perdemos o medo da morte. A morte já não assusta mais. A morte já não traz mais aquele medo. Não traz mais aquele respeito de você ver as pessoas sofrendo, velar por elas, pelos familiares, no que eu posso te ajudar. Como é bonito, né? Quando alguém toma a frente em um velório. Às vezes não é nem parente, muitas vezes não é nem parente. O que precisamos fazer? Acompanhe aquele indivíduo, aquela família. Por isso que um dos maiores caras que eu vejo na Bíblia é José de Arimateia. Esse cara é o cara para mim.
José de Arimateia fez todo o velório de Jesus, pagou todas as despesas do velório de Jesus. Pare para pensar nisso. Era um seguidor paralelo de Jesus. Mas ele simplesmente toma a frente e fala: é uma família pobre, é uma família que não tem renda, não tem dinheiro. O corpo vai ficar aí, precisa tirar o corpo daí, os abutres não podem comer. A cruz era ali para ficar dias, meses, até quando aguentasse, ou colocasse em fogo os animais que comiam aquilo. Não pode, Jesus não pode, eu tenho que ir até Pilatos, eu preciso conversar com ele. Pilatos, é o seguinte, me dá o corpo de Jesus, ele já morreu, não tem mais o que fazer. Como não? Não tem, vai lá, vê se está vivo ou não. Coloca uma lança, fura, morreu, Pilatos, tira. Vai lá, Arimateia, levanta. Arimateia é um dos caras que não desmaia, é o cara que vai fazer o que tem que fazer. Eu tenho um túmulo novinho, era o meu, mas põe para Jesus. Talvez vai durar aí, sei lá, quanto tempo Jesus vai ficar aí uns 30 anos, talvez eu fique vivo daqui a uns 30 anos, tiro o corpo dele e aí posso entrar lá. Jesus nem sujou o corpo, nem sujou o túmulo. Você vê que coisa? Nem sujou o túmulo, não saiu um líquidozinho de Jesus ali, ainda deixou os lençóis limpos. Nada ficou ali naquela terra, naquele lugar. Mas José de Arimateia foi um dos dois homens, aquele que faz e chora depois. Você, como você está, meu querido, minha querida? Onde puseste? E Jesus chorou. Nós precisamos voltar a chorar com os nossos amigos. Não podemos deixar. Isso é um alerta para a igreja, isso é um alerta para mim. Estamos perdendo o medo da morte, estamos deixando de amar de verdade, nunca mais vamos levar a alça de um caixão. Essa geração vai perder isso e nós vamos perder o costume, vamos deixar de velar. É uma nova forma empresarial de economizar. Queridos, como está a nossa fé diante das dificuldades desse mundo? As dificuldades não serão eternas, mas as bênçãos de Deus sim. Às vezes, quando eu estou passando muita dificuldade, eu paro, choro, falo assim: eu sei, Deus, que isso não vai durar. Eu sei que isso não vai durar. Até parece que eu vou morrer amanhã, né? Às vezes eu venho sempre com um discurso de morte. Não é isso. É que uma certeza eu tenho. Talvez daqui a 100 anos alguém esteja me vendo na televisão, mas eu não estarei daqui a 100 anos, então eu preciso me preparar para entender onde eu vou estar daqui a 100 anos. Eu preciso entender onde eu vou estar daqui a 100 anos. Mas pode acontecer a qualquer momento. Os cristãos devem passar pela fase do luto com a esperança, a firme confiança no consolo da palavra de Deus, no consolo de Deus. A perda de um ente querido é certamente uma das fases mais difíceis na vida de qualquer pessoa, de qualquer ser humano. Isso não é diferente para os cristãos, não é diferente. Qual é o tempo do luto? O que a psicologia fala sobre isso? A psicologia fala que nós precisamos ter um luto que pode variar de 6 meses até 1 ano e meio. Mais que isso, pode tornar-se uma patologia. Se isso for muito contínuo, eu posso acabar tendo patologias que atrapalhem a minha vida. E eu preciso trabalhar isso com profissionais. Procure profissionais que possam ajudar você. Mas em 6 meses eu estou bem? Não sei. Depende do grau do parentesco e do que aconteceu, a forma que foi retirada de você esse parente. 1 ano e meio, será que eu já estou melhor? Talvez em 1 ano e meio você consiga ali entender aquilo que aconteceu e ir. Só que eu sempre falei, já preguei em outras vezes aqui também, falando dos desaparecidos. O não enterrar um corpo é uma das piores coisas que pode acontecer na vida de uma pessoa. E nós não estamos enterrando. É como se ele fosse a uma lanchonete, da lanchonete fosse para o hospital e nós estamos esperando ele voltar. Não temos acesso ao hospital. E ele não entrou, ele não vai sair pela porta da frente.
mas pela porta dos fundos. No entanto, para o cristão que é fiel, que tem a Bíblia como regra de fé e prática, haverá da parte do Senhor, da parte de Deus, o conforto, o consolo que os nossos corações necessitam nos momentos mais tristes de enfrentar. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Palavra de Deus. O Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salva os que estão de espírito abatido, uma outra versão, e muitas vezes isso acaba nos abatendo, sim. Por que isso acontece? Os caminhos para se lidar com essas perdas impostas são várias, né? Tem muito conteúdo interessante acontecendo dentro da nossa forma cultural ou não na internet, mas ficar sozinho e buscar esse material na própria companhia, ou você para você mesmo, pode ser doloroso e até insuportável, a ponto de não ter graça, nada chamar atenção, exceto as lástimas coletivas pelas perdas. É o que eu falei no começo. Muitas vezes olhamos para os números dos 7%, 8% de pessoas que morreram, mas não damos glória a Deus, aleluia, e glorificamos o nome do Senhor pelos 97, 95, 93% de pessoas que sobreviveram. E precisamos ter esse olhar também, irmãos que também são nossos, que também estão ali. A importância de expressar o sentimento, mesmo de uma forma virtual, pode contar com uma conversa de um amigo, que é um amigo mais próximo de você, buscar formas de lidar com a falta dos que não foi, das coisas que foram tiradas para a gente, quem sabe até crescer com isso. E se estiver sendo muito difícil, você deve e precisa procurar ajuda. Procure essa ajuda, por favor. A morte e o luto, a reação de cada pessoa e de alguém é algo muito pessoal, mas está diretamente ligado à qualidade do vínculo e à existência na relação com que você tem em relação àquela pessoa que partiu. Dependendo do quão forte foi essa ligação, se desenvolverá um processo de luto diferente dos demais. Se fala muito sobre a fase do luto e não é tão simples assim. Existe uma situação flutuante de sentimentos que podem variar de tristeza, apatia, choro, a raiva, a agressividade e tantas outras expressões. Esses sentimentos vêm e vão enquanto elaboramos o luto. Elaborar o luto não significa esquecer quem partiu, mas voltar a direcionar novos interesses, novas energias para outras partes da vida, que não só apenas lembrar e ficar na saudade daquelas pessoas. Elaborar o luto é necessário. A igreja tem um papel fundamental. E elaborar o luto não significa esquecer, mas significa seguir adiante. Como lidar com essas frustrações? De não perder, despedir de um ente querido? Nós vamos ter um mundo problemático daqui a alguns meses. Nós teremos um mundo mais complicado emocionalmente daqui a alguns meses. Nós teremos pessoas mais doentes daqui a alguns meses. Por quê? Porque não conseguiram enterrar os seus entes queridos, não conseguiram elaborar os seus sentimentos e podem estar transferindo esse luto, esse tempo de luto que eles não estão vivendo para daqui a um ano, 2 anos, 3 anos. Por que eu estou falando e prevendo? Porque a igreja tem um papel fundamental. A igreja tem um papel fundamental. A igreja cura a alma. A psicologia, a psiquiatria cura o corpo. Mas a alma é curada só dentro da igreja. E cabe a mim e a você trabalhar isso no nosso coração. Vamos lá? Amizade. Jesus chorou. Por que Jesus chora? Amizade. Então disseram os judeus: vede quanto o amava? A expressão do amor nos momentos de luto é sempre a melhor e muito melhor.
Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta: mas, Senhor, já cheira mal, faz 4 dias. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Rapaz, contra a voz divina, contra a força divina, não tem morte. Por que não tem morte? Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, para consolar Maria, para dar o amor e o afeto, vendo o que fizera Jesus, começaram a crer nele. Lembra? Antes de Lázaro morrer, essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus. Infelizmente, nós precisamos estar com Deus para saber quais são os planos de Deus e aquietar o coração, aquietar a alma. Calma, calma. Precisamos ter a calma. A calma, ela é imprescindível para mim e para você. Em primeiro lugar, é preciso lembrar de que o Senhor não está alheio ao nosso sofrimento. Ele concede ajuda e a consolação dos que precisam para enfrentar a dor dessa perda também. Em segundo, entendemos que por meio da Bíblia que o cristão deve enfrentar o luto com esperança e a confiança em Cristo. A palavra de Deus nos mostra que a nossa esperança não se resume apenas a essa vida. Os cristãos confiam no Rei Jesus e que prometeu levar a todos que nele crer para o seu reino e para o seu lar celestial. Irmãos, não queremos que você seja ignorante quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. A diferença de alguém que, falei hoje na escola dominical da igreja de Itapuã, a diferença de alguém que tem fé para a diferença de alguém que não tem fé quando está no hospital à beira da morte. É incrível que a morte ela chega para você. A morte ela tem cheiro também. Falando isso para uns médicos há 15 anos atrás, no servidor público, eu falei assim: olha, a morte tem cheiro, e aqui tem cheiro de morte. Você consegue desenvolver isso? Eles falaram para mim assim. Eu acredito que sim. E realmente ali a morte passava, a morte rondava, e a morte levava algumas pessoas. A morte ela tem cheiro. Algumas pessoas antes de morrer, elas percebem que elas irão morrer. A melhora da morte, como eu falei hoje pela manhã, ela também acontece. Aquele suspiro: nossa, tá lindo, maravilhoso, tá ótimo, saí de lá, estava jogando futebol na cama com os vizinhos do quarto. Mas como isso é possível? Ontem ele estava tão bem. A melhora da morte, ela também acontece. E nós precisamos entender que a palavra do Senhor, quando ela está inserida no nosso coração, é para que você possa lembrar. O ladrão na cruz é um exemplo típico e vivo disso. Essa doença não está dando tempo para você respirar, talvez para você melhorar. Essa pandemia tirou também esse momento. É claro que se Deus quiser, com tubo ou sem tubo, a coisa vai acontecer. Se Deus assim quiser, não é um tubo que vai atrapalhar ou não de você arrancar com a sua mão e falar e glorificar a Deus por isso. Mas precisamos tomar isso como referência. Como o cristão deve expressar o seu luto? O cristão não deve ser indiferente nem desesperar-se, antes deve agir com amor, sinceridade, equilíbrio e fé. Cada pessoa tem a liberdade para manifestar as suas emoções, as suas lágrimas, suas orações, seu silêncio, palavra ou as suas lembranças. Mesmo abatido, o cristão mostra sempre confiante na palavra de Deus e no consolo do Espírito Santo. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficaremos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, como está no versículo anterior. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição, a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá.
Terminamos. Eu lembro de um casal no hospital, em que ele era super jovem, muito tempo antes da pandemia. E, de uma certa forma, ele chegou falando, fazendo o exame, aí falaram, você precisa ficar com a gente, um processo de leucemia. Em 3 dias ele ficou no quarto, começou a perder a coordenação motora, apenas falava, foi para a UTI. Conversei bastante com ele em todo esse período, desde o dia que ele chegou. Todos os dias eu estava no hospital, conversávamos bastante. De repente ele para de falar, para de se mexer, apenas tem um olhar um pouco fixado em um ponto, piscava, e aí a sua esposa super nova, a filhinha de 3 anos, ela não conseguia vê-lo, não conseguia olhar para ele. Eu falei, vamos conversar lá na nossa capelania, vamos ficar um tempinho lá comigo, por favor. Ela foi, ficamos em torno de 2 horas, preparando bastante ela, para que ela pudesse ir até a UTI, pudesse estar ao leito ali da UTI, e conversamos um pouco. Então vamos subir, você se sente preparada? Depois de umas 2h30, pode ser que você esteja preparada? Subiu, entramos, ela ficou em estado de choque por ver um marido novo, desportista, um rapaz que fazia esporte, e não tinha muitas forças para encostar a mão, colocar a mão. Vem, eu te ajudo? Vamos colocar as mãos. Aí comecei a conversar com ele, sem nenhuma resposta. Existem técnicas para conversar com pessoas que estão Poxa, esqueci o nome. Alguém me ajuda? Mais do que entubado. Não, perdão. Em coma induzido, em coma. E aí, conversando com aquela jovem garota, senhora, comecei a direcionar o rapaz. Vamos usar um nome qualquer. João, vai. João, a Maria está aqui, estamos juntos. A mão que está sobre a sua mão é a da Maria. E começamos a desenvolver ali uma conversa. Eu falei, ela está aqui, e você precisa ficar tranquilo, porque tudo está bem aqui. Você precisa entender que tudo está bem aqui. E ela conversando, ele quieto, sem nenhuma reação, nem no globo ocular, isso não acontecia. E conversando com aquela jovem senhora, falando, oramos no final, e falei assim, descanse em paz, meu querido, descansa. Rolou uma lágrima e os aparelhos fecharam. Isso é comum, pastor? Sim. Muitas vezes eu já fiz isso. Muitas vezes eu já vi isso acontecer. E as pessoas que pelo qual não têm Deus no coração, não conseguem ouvir essa voz de Deus, elas dão muito trabalho para morrer, porque elas sabem que elas irão morrer. A morte, ela é inevitável. É o segundo maior evento que ainda não chegou na minha vida e não chegou na sua, mas é o segundo maior evento. O primeiro foi nascer. O segundo é morrer. Viva. E dê vida aos outros também. Viva com a sua família. Viva com a sua família. E depois, viva com a sua família. Viva. Aprenda a viver com a sua família, mesmo em meio às diferenças. Aprenda a viver com a sua família. Apenas aprenda. Nosso horário já se esvaire. Bruno, pode mudar o... Mas eu gostaria que você pudesse pensar.
pense, pense, pense. Peça a Deus para cuidar de você, para que tenha condições de você cuidar das pessoas e viva intensamente com a sua família. Viva intensamente com a sua família. Vai fazer toda a diferença na hora de carregar o caixão. Toda a diferença. Por mais que não seja permitido, eles brigarão e eles estarão ali. Deus, obrigado por este momento que estamos presentes, e eu peço humildemente, como servo do Senhor, que o Senhor venha consolar aqueles homens, mulheres, crianças que estão enlutados em todos os lugares do mundo, Deus. Homens cristãos, mulheres, crianças cristãs e não cristão também. Mas traz força a cada um de nós. Sejamos nós a diferença em Cristo Jesus para trabalhar com essas pessoas. Que a igreja possa ser a diferença também em meio a essa pandemia e pós-pandemia. Obrigado por tudo que o Senhor fez. Nos dá uma noite agradável agora, Jesus, final de um domingo, e te agradecemos. Nos dá uma semana abençoada, fortalece. Obrigado. E é no teu santo nome que oramos e agradecemos, Jesus. Amém.